Código de Processo Civil, Parte Geral, Livro 1, das Normas Processuais Civis. Título único. Das Normas Fundamentais e da Aplicação das Normas Processuais. Capítulo 1. Das Normas Fundamentais do Processo Civil. Artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições desse Código. Artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional a ameaça ou lesão ao direito. Parágrafo 1º. É permitida a arbitragem na forma da lei. Parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Artigo 4º. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Artigo 5º. Aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justo e efetivo. Artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Artigo 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica. Inciso 1º. A tutela provisória de urgência. Inciso 2º. As hipóteses de tutela de evidência previstas no artigo 311, incisos 2º e 3º. Inciso 3º. A decisão prevista no artigo 701. Artigo 10º. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Artigo 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Parágrafo 1º. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública, em cartório ou na rede mundial de computadores. Parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do caput, inciso 1º, as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido, inciso 2º, o julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos, inciso 3º, o julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas, inciso 4º, as decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932. Inciso 5º. O julgamento de embargo de declaração. Inciso 6º. O julgamento de agravo interno. Inciso 7º. As preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Inciso 8º. Os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham a competência penal. Inciso 9º. A causa que exige a urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Parágrafo 3º. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais.
Parágrafo 4º. Após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Parágrafo 5º. Decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Parágrafo 6º. Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º ou, conforme o caso, no parágrafo 3º, o processo que, inciso 1º, tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação da instrução. Inciso 2º. Se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2º. Capítulo 2. Da aplicação das normas processuais. Artigo 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas, sob a vigência da norma revogada. Artigo 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Livro 2. Da função jurisdicional. Título 1. Da jurisdição e da ação. Artigo 16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições desse Código. Artigo 17. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Artigo 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração, inciso 1º, da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Inciso 2º, da autenticidade ou da falsidade de documento. Artigo 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Título 2. Dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Capítulo 1. Dos limites da jurisdição nacional. Artigo 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, inciso 1º, seja a sua nacionalidade estiver domiciliado no Brasil. Inciso 2º, no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Inciso 3º, fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Parágrafo único. Para o fim do dispositivo do inciso 1º, considera-se domiciliado no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal. Artigo 22. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações, inciso 1º, de alimentos, quando, a linha A, o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. A linha B, o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Inciso 2º, decorrente de relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Inciso 3º, em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. Artigo 23. Compete à autoridade judiciária brasileira que, com a exclusão de qualquer outra, inciso 1º, conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Inciso 2º, em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular, ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Inciso 3º, em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Artigo 24. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa
e das que lhes são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais ou acordos bilaterais em vigor no Brasil. Parágrafo único. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Artigo 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional arguida pelo réu na contestação. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto do caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas nesse capítulo. Parágrafo 2º. Aplica-se à hipótese do caput o artigo 63, parágrafo 1º a 4º. Capítulo 2. Da Cooperação Internacional. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 26. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará, inciso 1º, o respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente. Inciso 2º, a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça, à tramitação dos processos, assegurando-se a assistência judiciária aos necessitados. Inciso 3º. A publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente. Inciso 4º. A existência de autoridade central para a recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. Inciso 5º. A espontaneidade da transmissão de informações a autoridades estrangeiras. Parágrafo 1º. Na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade manifestada por via diplomática. Parágrafo 2º. Não se exigirá a reciprocidade referida no parágrafo 1º para a homologação de sentença estrangeira. Parágrafo 3º. Na cooperação jurídica internacional, não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. Parágrafo 4º. O Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na ausência de designação específica. Artigo 27. A cooperação jurídica internacional terá por objeto, inciso 1º, citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial, inciso 2º, colheita de provas e obtenção de informações, inciso 3º, homologação e cumprimento de decisão, inciso 4º, concessão de medida judicial de urgência, inciso 5º, assistência jurídica internacional, inciso 6º, qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Seção 2. Do auxílio direto. Artigo 28. Cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. Artigo 29. A solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza do pedido. Artigo 30. Além dos casos previstos em tratados de que o Brasil faz parte, o auxílio direto terá os seguintes objetos. Inciso 1º. A obtenção e prestação de informações sobre o ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais findos ou em curso. Inciso 2º. A colheita de provas, salvo se a medida for adotada em processo em curso no estrangeiro de competência exclusiva de autoridade judiciária brasileira. Inciso 3º. Qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Artigo 31. A autoridade central brasileira comunicar-se-á diretamente com suas congêneres e, se necessário, com outros órgãos estrangeiros responsáveis pela tramitação e pela execução de pedidos de cooperação enviados e recebidos pelo Estado brasileiro, respeitadas as disposições específicas constantes de tratado. Artigo 32. No caso de auxílio direto para a prática de atos que, segundo a lei brasileira, não necessita de prestação jurisdicional,
a autoridade central adotará as providências necessárias para o seu cumprimento. Artigo 33. Recebido o pedido de auxílio direto passivo, a autoridade central o encaminhará à Advocacia Geral da União, que requererá, em juízo, a medida solicitada. Parágrafo único. O Ministério Público requererá em juízo a medida solicitada quando for autoridade central. Artigo 34. Compete ao juízo federal, do lugar em que deva ser executada a medida, apreciar pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional. Seção 3. Da Carta Rogatória. Artigo 35. Vetado. Artigo 36. O procedimento da carta rogatória perante o Superior Tribunal de Justiça é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal. Parágrafo 1º. A defesa restringir-se-á a discussão quanto ao atendimento dos requisitos para que o pronunciamento judicial estrangeiro produza efeitos no Brasil. Parágrafo 2º. Em qualquer hipótese, é vedada a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira. Seção 4. Disposições comuns às seções anteriores. Artigo 37. O pedido de cooperação jurídica internacional oriundo de autoridade brasileira competente será encaminhado à autoridade central para posterior envio ao Estado requerido para lhe dar andamento. Artigo 38. O pedido de cooperação, oriundo de autoridade brasileira competente e os documentos anexos que os instruem serão encaminhados à autoridade central, acompanhados de tradução para a língua oficial do Estado requerido. Artigo 39. O pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública. Artigo 40. A cooperação jurídica internacional para execução de decisão estrangeira dar-se-á por meio de carta rogatória ou de ação de homologação de sentença estrangeira, de acordo com o artigo 960. Artigo 41. Considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhado ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando-se a juramentação, autenticação ou qualquer procedimento de legalização. Parágrafo único. O disposto no caput não impede, quando necessária, a aplicação pelo Estado brasileiro do princípio de reciprocidade de tratamento. Título 3. Da competência interna. Capítulo 1. Da competência. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz, nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Artigo 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Artigo 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e ainda, no que couber, pelas Constituições dos Estados. Artigo 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto nas ações. Inciso 1º. De recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho. Inciso 2º. Sujeitas à jurisdição eleitoral e à Justiça do Trabalho. Parágrafo 1º. Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, o juiz, ao não admitir a acumulação de pedidos em razão de incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará
o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Parágrafo 3º. O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual, sem suscitar conflito, se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. Artigo 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. Parágrafo 1º. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Parágrafo 2º. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro do domicílio do autor. Parágrafo 3º. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Parágrafo 4º. Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. Parágrafo 5º. A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. Artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Parágrafo 1º. O autor pode optar pelo foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de enunciação de obra nova. Parágrafo 2º. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Artigo 48. O foro do domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente, inciso 1º, o foro de situação dos bens imóveis. Inciso 2º. Havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes. Inciso 3º. Não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Artigo 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Artigo 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. Artigo 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja a autora a União. Parágrafo único. Se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Artigo 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Artigo 53. É competente o foro, inciso 1º, para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. A linha A, de domicílio do guardião de filho incapaz. A linha B, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. A linha C, do domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. A linha D, de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei 11.340. Inciso 2º, de domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos. Inciso 3º, do lugar, a linha A, onde está a sede para a ação em que for réu pessoa jurídica. A linha B,
onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. A linha C, onde exerce suas atividades para a ação em que for ré, sociedade ou associação sem personalidade jurídica. A linha D, onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se exigir o cumprimento. A linha E, de residência do idoso para a causa em que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. A linha F, da sede de serventia notarial ou de registro para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. Inciso 4º, do lugar, do ato ou fato para a ação. A linha A, de reparação do dano. A linha B, em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios. Inciso 5º, de domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Seção 2. Da modificação da competência. Artigo 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observando o disposto nessa seção. Artigo 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum pedido ou a causa de pedido. Parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no caput, inciso 1º, a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Inciso 2º. As execuções fundadas no mesmo título executivo. Parágrafo 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Artigo 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações, quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Artigo 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, será proferida sentença, sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Artigo 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Artigo 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Artigo 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. Artigo 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Artigo 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Artigo 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Parágrafo 1º. A eleição de foro somente produz efeitos quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista quando for favorável ao consumidor. Parágrafo 2º. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Parágrafo 3º. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Parágrafo 4º. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Parágrafo 5º. O ajuizamento de ação em juízo aleatório
entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Seção 3. Da incompetência. Artigo 64. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar na contestação. Parágrafo 1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Parágrafo 2º. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Parágrafo 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Parágrafo 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Artigo 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Artigo 66. Há conflito de competência quando, inciso 1º, dois ou mais juízes se declaram competentes. Inciso 2º, dois ou mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Inciso 3º, entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juiz. Capítulo 2 da Cooperação Nacional. Artigo 67. Aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação, por meio de seus magistrados e servidores. Artigo 68. Os juízes poderão formular, entre si, pedido de cooperação para a prática de qualquer ato processual. Artigo 69. O pedido de cooperação jurisdicional deverá ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como: inciso 1º, auxílio direto; inciso 2º, reunião ou apensamento de processos; inciso 3º, prestação de informações; inciso 4º, atos concertados entre os juízes cooperantes. Parágrafo 1º. As cartas de ordem, precatória e arbitral seguirão o regime previsto nesse Código. Parágrafo 2º. Os atos concertados entre os juízes cooperados poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para: inciso 1º, a prática de citação, intimação ou notificação de ato; inciso 2º, a obtenção e a apresentação de provas e a coleta de depoimentos; inciso 3º, a efetivação de tutela provisória; inciso 4º, a efetivação de medidas e providências para a recuperação e preservação de empresas; inciso 5º, a facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial; inciso 6º, a centralização de processos repetitivos; inciso 7º, execução de decisão jurisdicional. Parágrafo 3º. O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre os órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário.